Ao compartilhar a história da minha vida, eu espero encorajar você. Eu sei que as provações que você passou e está enfrentando são especialmente difíceis. Você pode superá-las. Eu sou prova disso e a minha família também. Apocalipse 10 declara: "E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas até a morte." Essa experiência pode ser nossa, se nós escolhermos seguir e permitir que Jesus Cristo nos traga da ruína à restauração. Meus pais foram criados em lares onde o amor que ambos tão desesperadamente precisavam, especialmente dos seus pais, não foi transmitido ou expresso de maneiras saudáveis ou tangíveis, o que levou a lutas no início das vidas deles. Eu tinha um relacionamento muito bom com minha mãe. Meu pai era um homem muito calado. Ele não demonstrava seu amor. Ele não... Tá tudo bem. Ele não expressava o amor dele? Desculpe. Então ele não demonstrava seu amor. Ele não... Quando minha irmã era pequena. Quando minha mãe me teve, ela tinha 38 anos. Então eles eram mais velhos e tinham suas carreiras e negócios e não tinham tanto tempo para mim como tinham para minha irmã. Então, eu cresci basicamente em uma casa, na minha infância e adolescência, totalmente sozinho. Era só minha mãe e meu pai, e o relacionamento era insuportável. E tudo que eu queria era conversar com meu pai, mas ele era seco e rude. Eu queria muito saber que era amado, ok? Eu nunca ouvi meu pai dizer, "eu te amo." Então eu fui em frente e comecei a andar com as pessoas erradas. E um dos meninos da vizinhança começou a fumar cigarros. E eu gostei da sensação de euforia que sentia com cigarros. Isso aos seus 12, 13 anos? Aos 12, 13 anos. Então ele me apresentou a cerveja. E eu gostei ainda mais. Achei muito legal. Em todas as festas da vovó e do vovô, da minha mãe e do meu pai, eu me ofereci para limpar. Vão dormir, não se preocupem com isso. Interessante. Porque você jogava tudo no ralo? No ralo. Ah, no seu ralo. Meu ralo emocional. No final do ensino médio, agora, dependência total. O que isso significa? Eu bebia E diariamente. em que ponto, em que idade as pílulas começaram? Bem, por volta dos 16, 17 anos, eu acho. Sim. E em pouco tempo sua mãe engravidou. Minha mãe e minha irmã me levaram ao médico Certo. e descobrimos que precisávamos fazer um teste de gravidez. Então fomos almoçar e fazer compras e tivemos que voltar para pegar os resultados e minha mãe ficou descontrolada. Sua mãe surtou. Ficou muito irritada, gritando e berrando. Vocês estavam no consultório Então estávamos no consultório médico. e o que aconteceu depois disso? Dirigimos para casa. Estávamos em Stockton e dirigimos para casa, em Manteca. E eu tive que ligar para o David, seu pai, e contar a ele. E então ele e os pais dele vieram aqui e discutimos toda a situação, o que faríamos agora. E então, uma semana depois, nos casamos. E eu terminei o ensino Uma médio. semana depois? Eu queria ser o homem do cavalo branco. Eu queria ser capaz de ter um relacionamento, ser um marido. Acho que era uma questão de ego muito grande acontecendo comigo. Olhe para mim agora, sou um marido, em breve serei pai. Eu queria ser notado. Eu realmente queria ser notado, mais do que qualquer outra coisa. Uma das garotas mais bonitas da escola, uma das mais inteligentes. Eu estava apaixonado.
naquela época, por tudo, e achava que a vida seria realmente boa. Quando a gente é jovem, a gente normalmente vive muito no momento, sem considerar o quanto as escolhas de hoje podem mexer forte com o nosso futuro. Com 16 e 18 anos, meus pais eram iguais. Eles se jogaram no fundo do poço da vida pela escolha deles de se envolverem intimamente um com o outro. O problema é que, por serem tão jovens, eles nem se conheciam ainda e, com certeza, não conheciam um ao outro. A minha mãe nem sabia que o meu pai já tinha desenvolvido um problema sério com drogas e álcool. Então, tomar decisões enormes que podem afetar o resto das suas vidas, sendo tão jovens, não é sábio. O que você acha que a levou a tomar essa decisão tão cedo de se envolver intimamente sendo tão jovem? Ele era muito persuasivo. Ele controlava muito do meu tempo, com quem eu podia estar e o que eu podia fazer. Hoje eu vejo isso. Na época eu não via. E sendo tão jovem, ouvindo tudo que aquele rapaz de 19 anos dizia, eu achava que ele Entendi. sabia de tudo. E, sabe, quando você é tão jovem, pode ser levado a muitas coisas. Isso eu enxergo agora. E eu não desejaria isso para ninguém. Eu era simplesmente um bêbado completo, de verdade. Chegou a um ponto em que cada dia só ficava pior, e pior, e pior. Não estou falando de quedas enormes, mas de pequenos passos, pequenos passos. E então, de repente, eu estava completamente fora de mim e a única coisa que importava era o David. Só o David importava. A vida inteira dele. Eu estava tornando tudo insuportável. Eu nunca fui um pai. Nunca fui um pai. Por muito tempo eu achei que era, mas eu realmente não era. Meus irmãos Aaron e Brandon nasceram nos anos seguintes. Então, em um período de 6 anos e meio, eles já tinham 3 meninos. E minha mãe tinha incríveis 22 anos. Com 3 filhos e um marido que não trazia o dinheiro necessário para casa, não sustentava a família. E ela, finalmente, depois de um episódio de bebedeira, meu pai estava dirigindo de volta de uma festa com todos nós no carro. Ele estava bêbado, dirigindo em zigue-zague, e minha mãe implorando, por favor, pare o carro. E ele não parava. Chegando em casa, ela disse, vou levar os meninos para casa da minha irmã. Ele disse, espera, já é tarde, coloque-os para dormir. Não, eu estou indo embora. O que você quer dizer com isso? Para onde você vai? Eu estou indo embora, eu vou me divorciar de você. Aquilo foi a gota d'água. Finalmente. E ela se divorciou dele. Eu estava completamente fora de mim. E justamente com as pessoas que eu deveria amar e cuidar. Eu disse, vou colocá-los na cama. E ela respondeu, não, você não está entendendo. Eu estou indo embora. Vou me divorciar. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. Nunca. Por 2 motivos. Primeiro, porque me chocou profundamente. Segundo, porque foi a melhor coisa que podia ter acontecido para vocês. Eu concordo. Mas só alguns dias depois eu consegui chegar a essa conclusão, pensando nas crianças. Eu estava envergonhado, então fiz o que eu sabia fazer, que foi me destruir de novo, me bagunçar todo, só para não pensar naquilo o máximo possível. Aquilo não te levou a mudar. Tipo, eu só precisava não pensar, não queria sentir isso, eu estava só me anestesiando. Absolutamente. Eu me lembro de vocês me explicando que mamãe e papai não iam mais morar juntos. Eu não entendi. E a próxima memória que eu tenho é de estar com uns 4 anos e eu vi você indo embora. Eu me agarrava ao seu tornozelo e alguém teve que me arrancar dali. E você literalmente saiu da minha vida. Infelizmente, a minha memória mais antiga com meu pai é ele indo embora da minha vida. O divórcio é devastador para toda a família, especialmente para as crianças.
Ela bagunça e desestabiliza tudo. Não que antes fosse estável, mas aos 7 anos eu já tinha me mudado 13 vezes. Mas agora o pai havia ido embora e a família estava quebrada. Aquele divórcio foi a primeira experiência devastadora para mim e pro Aaron. O Brandon ainda era um bebê, mas para minha mãe foi um alívio. Foi o passo certo e realmente foi. Quando um cônjuge se recusa a mudar e os filhos ou o outro cônjuge estão em perigos, é hora de sair. O mais importante é proteger as crianças. Meu pai entrava e saía das nossas vidas enquanto afundava cada vez mais na dependência. Ele prometia nos buscar para irmos à casa dos meus avós, onde as visitas eram supervisionadas. A gente se aprontava, arrumava a mochila, sentava na varanda e ele não aparecia de novo. E isso só aprofundava a nossa sensação de perda. Minha mãe, graças a Deus, sempre cuidou dos nossos corações. Ela dizia que não sabia por que ele não tinha vindo. Ela não justificava o comportamento dele, não arrumava desculpas, não chamava nomes, nem falava mal. E isso é extremamente importante num divórcio, proteger o coração dos filhos. Eu sou grato porque não tivemos que carregar o fardo da raiva e da hostilidade dela em relação a ele. A perda dele e a confusão já eram mais do que suficiente para os nossos coraçõezinhos. E crianças não devem carregar o fardo emocional dos problemas dos adultos. Os pais devem guardar os seus sentimentos ruins para si e proteger as crianças desse sentimento o tanto quanto possível. E tornar essa nova realidade dolorosa e essa transição o mais fácil possível. Então o pai se foi e a mãe tentava reconstruir a nossa vida. E ela precisou nos colocar numa creche enquanto trabalhava. O que ela não sabia era que o filho mais velho da babá estava me molestando e também vários outros meninos todos os dias na hora da soneca. Lembro que eu tinha tanto medo. Eu não contava nada para ninguém e esse foi o primeiro grande segredo que eu me lembro de guardar. Eu sabia que o que estava acontecendo era errado, mas eu só contei para minha mãe quando já era adulto. Eu queria que ela soubesse se tivéssemos contado para alguém. Aquelas coisas terríveis nunca teriam acontecido e continuavam acontecendo dia após dia. Eu vivo com o pensamento, agora como adulto, que ele deve ter continuado a abusar de crianças por anos. E se eu contasse para minha mãe ou para alguém, eu sei que teriam feito algo. E aquele agressor poderia ter sido impedido. Pais, eduquem e informem seus filhos, porque esse tipo de abuso é uma epidemia escondida. Acontece em todas as classes sociais, religiões e raças. É um destruidor de crianças que não faz distinção. Eu preciso falar com os meus irmãos e irmãs mais jovens um instante, caso ninguém tenha dito isso a vocês. Nunca é certo alguém tocar você ou você tocar alguém nas partes íntimas. Se acontecer, conte imediatamente a alguém que você confia. Não guarde isso, porque isso dói no coração e você não confia mais em ninguém. Conte aos seus pais se puder, à professora, a um pastor ou a alguém que você sabe que vai te ajudar e te proteger. Infelizmente, essa coisa terrível às vezes acontece com alguém que você já conhece. Mas você não vai se meter em problemas se contar a alguém. E a culpa não é sua. E não é um segredinho especial que só você e a pessoa sabem. Não, nunca. Deus ama você e Ele quer te ajudar, mas você precisa pedir ajuda. Na verdade, se alguém fizer algo com você, não importa o que ou quem, eu quero que você grite, corra e peça ajuda para sua segurança. Conte imediatamente o que aconteceu para alguém. E se a pessoa não acreditar em você, conte a outra pessoa em quem você confia. Se você é um adulto e foi traumatizado, molestado ou abusado na infância, converse com alguém. Essa é a chave. Não guarde para si. Mesmo que não perceba, isso pode estar afetando a sua vida agora. Busque ajuda. É hora de começar o processo de cura. E existem recursos para te ajudar. Pais, é hora de alertar e educar seus filhos sobre essas coisas horríveis. Não tenham medo de eles perderem a inocência. Não, é muito melhor educá-los agora do que eles estarem numa posição em que a sua inocência pode ser roubada.
Queremos que eles estejam preparados caso se encontrem numa situação comprometedora como essas. Se uma criança vier até você e compartilhar algo terrível assim, tenha cuidado. Ajude-na a saber que está segura, que você a ama e que acredita nela. Porque foi preciso muita coragem para ela vir até você. Ela tem que saber que você vai ajudá-la. Não desespere. Talvez seja melhor ligar para as autoridades e investigar o caso com profissionais, independente de quem seja o acusado. Porque muitas vezes casos assim são abafados porque as pessoas não querem envergonhar a família ou a igreja ou a instituição. Não, um possível crime foi cometido e o abusador tem que ser responsabilizado. Porque não queremos que aconteça de novo. Acredite, eu nunca fui educado sobre isso quando era criança. Eu guardei os meus segredos por muitos anos. E eu sei que é desconfortável falar sobre isso, mas é necessário. Neste mundo cruel, podemos proteger muitas crianças se forem vigiadas e orientadas. Eu nem imaginava que guardar segredos se tornaria um padrão na nossa família. Minha mãe casou de novo e o meu novo padrasto virou o nosso pior pesadelo. No começo parecia normal. Ele era rígido, assumiu a disciplina rapidamente, mas com o passar dos anos, aquilo virou abuso fora de controle, então... E agora estamos vivendo em outro lar destruído. O abuso físico era crime, mas pior ainda eram os jogos mentais que ele fazia com a gente. Estávamos sendo quebrados por dentro, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Eu vou dar um exemplo, mas eu não quero ficar preso só às partes negativas. Eu tinha uns 12 anos e uma das minhas tarefas era alimentar os cachorros e lavar as tigelas deles. E um dia o meu padrasto chegou em casa para inspecionar os nossos serviços, como sempre fazia, e jurou que eu não tinha lavado as tigelas com água quente e sabão. A minha punição é empilhar 7 cordas de lenha sozinho. Eu não sei se você sabe o quanto isso é madeira, mas é muita coisa. Uma pequena falha, uma consequência totalmente desproporcional. No dia seguinte, depois da escola, eu fui direto começar a empilhar a lenha e eu fiquei totalmente sobrecarregado quando vi aquela montanha de madeira na minha frente, ainda mais para uma criança. Cansado e revoltado, eu decidi fugir. Eu corri até a casa do meu vizinho, as 2 casas abaixo. E, sem que eu soubesse, o meu padrasto tinha chegado mais cedo para supervisionar meu trabalho. Ele saiu me procurando e passou de moto pela rua. Eu me escondi debaixo de um pequeno reboque do vizinho e ali eu percebi que só estava cavando um buraco ainda mais fundo. Eu sabia que estava encrencado de verdade. A minha mãe chegou do trabalho mais tarde, ela me encontrou e me levou para casa. E eu não queria voltar, mas eu não tinha escolha. Ele ficou gritando que eu estava em grandes problemas e que eu precisava pensar no castigo. Por 3 dias, ele ficava falando em voz alta sobre todas as possíveis punições só para mexer com a minha cabeça e manipular minhas emoções. Até que, um dia, ele chegou mais cedo do que o de costume, me colocou no carro e me mandou escolher uma estrada que saísse da cidade, depois um pomar, depois uma fileira, depois uma árvore e, por fim, um galho. Entenda, até ali eu já tinha sido espancado, amarrado, levado tapas tão fortes na cabeça que eu tive uma convulsão naquela mesma noite. Então eu estava apavorado, eu tremia, eu chorava, eu não sabia o que ele ia fazer. O medo era absurdo. Finalmente eu percebi que ele queria que eu escolhesse o galho com o qual ele ia me bater. Voltamos para o carro e, a caminho de casa, ele começou a me elogiar por ter escolhido o galho perfeito. Mas elogios na nossa casa só vinham em forma de zombaria. Chegando em casa, ele me sentou na varanda e mandou eu esculpir o galho com um canivete, transformando-o num instrumento de tortura perfeito que ele usaria em mim. Depois disso, ele não me bateu. Mas por 3 dias, ele me aterrorizou. Ele pegava o chicote e batia no sofá bem alto. Ele virava para mim e dizia, eu ainda não estou pronto, e guardava o galho num canto. E dizia para mim, não fale nada, vá para o seu quarto. Eu simplesmente enfiava a cabeça no travesseiro e lá eu ficava assustado e chorando e socava a cama e às vezes aquilo me deixava louco. Finalmente, no 3º dia ele chegou cedo e mandou eu tirar a roupa e me humilhou.
e mandou que eu abraçasse o poste do beliche do meu irmão. E ele começou a me açoitar. E açoitar. O meu corpo ficou com vergões levantados cruzando tudo, do pescoço aos tornozelos. Quando ele terminou, eu fui para o meu quarto. Eu fui me arrastando até a minha cama. Eu estava chorando. A dor era tanta que eu mal conseguia deitar. E eu me lembro de ficar perguntando por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E ele nunca parou. A mamãe chegou do trabalho. Ela viu as marcas na minha costa e ela foi até ele e tentou confrontá-lo, mas infelizmente ela também apanhou naquela noite. Estávamos presos, atormentados. Eu fui para a escola no dia seguinte fingindo que estava tudo bem. E em um momento, quando eu me inclinei para pegar um livro, a camisa subiu e a assistente da professora viu as minhas costas e disse: "O que é isso?" E eu inventei uma mentira na hora. Eu e meu irmão estávamos brincando de brigar e nos batemos com galhos. A gente se deu mal. Guardar segredos fazia parte da nossa vida. Guardar segredos dos vizinhos, da família e até da nossa própria mãe. Era normal para nós. Pequenas infrações, consequências desumanas. Cada crítica destrutiva dele, cada comentário humilhante, cada punição sádica, tudo isso foi quebrando o meu espírito. E isso começou a distorcer a imagem que eu tinha de Deus. Porque eu tinha ouvido coisas como: se você roubar um chiclete, vai queimar no inferno para sempre. Uma pequena infração, consequência eterna e totalmente desproporcional. Não, eu não preciso de um Deus irado, isso é igual ao meu padrasto. Claro que essa não é a imagem verdadeira do Deus de amor, mas eu não sabia disso na época. O meu coração ia se fechando mais para Deus a cada agressão, a cada consequência. O abuso continuava e piorava. Ele começou a ficar cada vez mais violento com minha mãe. Às vezes ela escondia debaixo das roupas hematomas pretos e roxos que duravam meses. Não. Eu não me lembro dele me batendo ou me socando, mas ele adorava nos bater na cabeça com os punhos ou com uma concha de metal. Mas ele nos agarrava pelos cabelos e nos sacudia violentamente como se fôssemos bonecos de pano. Quando não usava um cinto de couro, ele usava um instrumento sádico que ele mesmo fabricou. Uma placa de fibra de vidro sólida, densa e pesada. Na verdade, ele gravou os nomes de nós três naquilo. Ele chamava aquilo de a ripa da educação. Era simplesmente doentio, a ponto de arrumar tempo para encapar o cabo com couro e furar várias vezes a ponta da tábua. Assim, quando ele acertava a nossa pele, aquilo deixava um padrão perfeito de vergões levantados. Ele achava aquilo hilário. É horrível pensar quanto tempo ele gastou criando esse instrumento. E isso me lembra um texto que eu encontrei em Isaías 1, verso 3, falando que existem pessoas que a cabeça inteira está doente. E eu concordo. Trabalhar nos projetos dele à noite e nos fins de semana era ainda pior. A gente não podia contar pra ninguém, especialmente pra minha mãe. Se contássemos, na próxima vez que estivéssemos sozinhos com ele na oficina, ele ensinaria a lição sobre manter a boca fechada. Era desesperador. Eu não via saída. Ficou tão ruim que um dia eu implorei para o meu irmão Aaron quebrar meu braço, só para eu não ter que ir para a oficina e ficar sozinho com ele. Coloquei meu braço entre duas cadeiras de madeira. Eu pedi para o meu irmão subir na mesa e pular com uma perna em cima para tentar quebrar o meu braço. Lembro que fiquei chateado com ele, porque ele não conseguiu. Isso é loucura. Minha mãe estava apavorada. Emocionalmente dormente, nem sabia da profundidade de tudo o que acontecia. Era como se eu estivesse sangrando emocionalmente. E isso me levou a pensamento de suicídio. Eu não gosto de admitir, mas eu desejava a morte e eu queria morrer. Eu queria acabar com a dor. No fundo, eu pensava que talvez isso acordasse alguém para o que estava acontecendo na nossa casa. Mas eu pensava na minha mãe e isso deixaria ela destruída. E eu sabia que isso a levaria ao limite, então eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu gostaria de ter contado a alguém. Mas nós simplesmente continuamos, tudo estava escondido por dentro, fingindo que estava tudo bem. E há muitas pessoas vivendo assim hoje em dia. Nós nos saímos bem, porque ninguém soube. Era desesperador.
E estava nos afetando. Até hoje, o meu irmão Aaron, um cara grande e forte, mal consegue falar sobre toda a dor, todas as emoções negativas. Toda a mágoa ainda está em grande parte reprimida. Quando a mamãe casou novamente e nós estávamos morando com, você sabe, que tipo de lembranças você tem? Muito medo de ser governado com mão de ferro. Sempre nervoso, sabe? Sempre tendo que me preocupar com o que ia acontecer quando ele chegasse do trabalho. Todos os dias eram muito assustadores. Lembro de ter passado por muita dor e sofrimento. Lembro do nosso padrasto ter diariamente muita raiva de nós e coisas assim. Quer dizer, e lembro dos abusos físicos e mentais diários. É tudo o que me lembro. Não me lembro de nenhum momento divertido na minha infância nessa parte da minha vida. Até tivemos alguns, mas é difícil escolher. Não me lembro. Quer dizer, lembro de ir acampar, mas não lembro do porquê é que estávamos acampando. Era uma situação turbulenta e não me sentia confortável na minha infância. Eu realmente não me sentia, sabe o que quero dizer? Era muita dor, e essa dor se estendeu até a minha vida adulta. Fui moldado naquela época, sem nem mesmo saber. Muito do meu comportamento e outras coisas mais tarde na vida vieram dessa área da minha infância. Eu lembro especificamente de uma noite em que o Aaron entrou e me acordou dizendo: "Eu acho que ele vai matá-la, ele vai matá-la." E eu disse: "O quê? Como assim?" E tudo que eu tinha era um pequeno taco de beisebol de lembrança, desse tamanho mais ou menos. Eu disse: "Vamos lá então." E quando estávamos descendo o corredor e quando viramos a esquina da cozinha para a sala de estar, ele te segurou pelos cabelos e te sacudiu com tanta força e te jogou no rumo da cadeira de balanço dos meus avós. E ela quebrou. De alguma forma, por algum motivo, eu fui ao conselho tutelar quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Mas eu não cheguei com ele e já fui falando: "Ei, é o seguinte, o que está acontecendo é que eu queria saber se eu tivesse um amigo e esse meu amigo estivesse passando por isso, onde ele deveria ir, porque a última coisa que eu queria era que tudo desse errado e eu me metesse com uma grande encrenca com esse cara." Entenderam? Estávamos todos apavorados. Então, nós bolamos um plano. Eu sentei com a minha mãe e o meu padrasto e disse: "Eu conversei com algumas pessoas na escola. E se você tocar em um fio de cabelo nosso, haverá investigações, prisões e tudo estará acabado." Claro que eu não falei exatamente assim. Tipo, eu não falei: "Você entendeu?" Não, os meus joelhos tremeram. Porque, na verdade, eu estou falando isso para o homem que controlava as nossas vidas. Cada detalhe. Então, minha mãe se levantou. Ele saiu feito um míssil, furioso para os fundos da casa, gritando e xingando de tudo quanto é nome. E eu estou pensando: eu consegui, sabe? Ela olhou para mim e foi atrás dele. Ela foi atrás dele. Loucura! Insanidade! O que eu não sabia era que a minha mãe, pouco tempo depois, iria a um curso patrocinado pelo trabalho dela. E uma das perguntas era: o que é importante na sua vida? Em resumo, a aula era sobre o que é importante na sua vida. Em primeiro lugar, onde estão seus filhos? E sua segurança? O que passa pela sua cabeça? Eu não achava que tinha saída. O que você quer dizer com isso? Então você tem esse homem que está abusando de todos nós. Eu não achava que era digna. O que você quer dizer com ser digna? Quem sou eu para, ser alguém que se levanta contra ele? Eu não conseguia. Eu estava com muito medo, muito medo. Sim, você estava amedrontada. Eu tinha medo de morrer. Me impressiona
o quão poderoso o medo é. Ele nos manteve naquela casa por 9 anos de miséria. Às vezes, as vítimas não conseguem enxergar uma saída. Elas ficam tão presas, mentes tão impotentes diante de ameaças reais que elas paralisam. Então, é preciso ajuda externa. Se você suspeita que alguém está abusando ou sendo abusado, é melhor intervir e estar errado do que não fazer nada e depois descobrir que você estava certo. Não seja como a maioria das pessoas que não fazem nada. Eu só não quero me envolver. Essa é uma resposta covarde. Fazer algo é sempre a escolha certa. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. Bem, nós entendíamos bem de aflições. Conhecíamos o medo e o desespero. E só estávamos procurando alguém que nos amasse e nos protegesse. E nos ensinasse a ser homens. Mas o caráter que o nosso padrasto nos ensinava era o de bater ou manipular as pessoas para obter o que se quer. E era o que fazíamos uns com os outros. Era uma questão de autopreservação. Buscando sempre ser o primeiro, nós éramos violentos uns com os outros. Eu era terrível com os meus irmãos. Já que eu era o mais velho, eu tinha que saber mais. Eu sofria muito abuso. Para salvar a própria pele, principalmente a minha, Aaron e eu tentávamos persuadir nosso irmão mais novo. Tipo, já que você é o mais novo, não terá consequências tão ruins. Para ele assumir a culpa por coisas que nós fazíamos. Nós não éramos unidos quando crianças, nós não nos protegíamos nem nos incentivamos. Eu não era o irmão mais velho protetor. Por outro lado, o caráter que estava sendo formado em nós, por nosso pai biológico, era que de fugir das responsabilidades da vida e dar as costas para a família. Afogar as mágoas na bebida ou se drogar para anestesiar a dor. Nunca nos foi apresentado de nenhum dos lados um exemplo saudável de como ser um homem de verdade. E eu achava que isso nunca chegaria a um fim. Mas numa manhã, a qual eu jamais vou esquecer, estávamos nos arrumando para a escola e minha mãe me confidenciou que iríamos embora. Ela tinha bolado um plano secreto, e nós íamos escapar. Ela falou com um advogado e combinou com as autoridades e com a polícia local. Nós escapamos. Eu lembro de você me dizendo: eu vou deixar seu padrasto. Eu disse: o quê? Eu vou embora, nós vamos embora. Vamos sair daqui essa semana. E você não pode falar E nada. não diga nada a ninguém. Eu fiquei: vamos embora. Foi um alívio. Sim, foi um alívio. Vamos ficar livres. Eu nunca esperei por isso. Eu ia me matar, fugir, sabe? Pegamos todas as armas e escondemos a munição debaixo da cama em que você dormia, para que não houvesse armas. Não havia armas carregadas para não ter nenhum fim catastrófico. O cara tinha acionado um interruptor. Ele ia embora. Por isso pedi à polícia para ficar de prontidão. Yeah. Boa decisão. Yeah. Estávamos saindo. Quais são os seus sentimentos? Alívio. Porque aquela pessoa assustadora que encontrávamos todos os dias quando chegávamos em casa não estaria mais lá. Como foi para você quando descobriu que estávamos indo embora e que a mamãe ia se divorciar? Eu estava apavorado. Apavorado? Sim, Sério? de verdade. Ele sempre dizia que se ela o deixasse, ele nos mataria. Então, era isso que me apavorava. Sim, por um lado. Por outro lado, eu estava eufórico por finalmente sairmos daquela situação e as coisas melhorarem. Quando você pensa bem, por que você acha que demorou tanto? Porque ele era muito controlador. Sim, ele te controlava a sua mente. Ele dominava a minha mente. E se eu não tivesse feito aquele curso no banco? Não sei se eu teria conseguido sair, ou se nós teríamos conseguido sair tão rapidamente como conseguimos. Mas isso abriu-me os olhos, deu-me esperança. Lá estava eu fazendo tudo outra vez. E não era nada disso que eu queria. Boa escolha. Estávamos livres. Então nos mudamos 48 quilômetros de Manteca para Lodi. E eu estava pronto para abraçar uma nova vida.
pronto para deixar tudo para trás. Na verdade, eu não havia contado para ninguém sobre a minha infância. Nem sabiam que, finalmente, a minha mãe havia se divorciado e nós havíamos ido embora. Então, eu tive a chance de me reinventar. E, sinceramente, a minha vida inteira tinha sido um teatro. Eu inventava histórias sobre o meu pai biológico, dizendo que ele era um milionário, viajando o mundo, fazendo coisas incríveis, tudo mentira. Eu só não queria admitir que meu pai era um alcoólatra, dependente químico e completamente ausente. E eu também mentia, dizendo que a minha vida era ótima, mas quando eu olho para as fotos da minha infância, eu vejo sorrisos e penso, que farsa, que mentira. Por fora, precisávamos fingir que estava tudo bem, mas por dentro era um verdadeiro desastre. Era uma existência simplesmente horrível, até que a minha mãe me disse, vamos embora. Amigos, quando você passa anos sendo esmagado, quando você é tão manipulado, tratado como nada. Aquele homem nos chamava por apelidos que eram xingamentos. E quando você cresce sendo pisado e de repente você é libertado, você nem sabe o quanto a liberdade é boa até que a experimente. O problema aparece quando você não sabe o que fazer com a liberdade. Quando você está tão destruído emocionalmente, fisicamente, mentalmente, e a sua vida, o seu tempo, a sua mente são tão controlados e é até estranho ser livre, não é o nosso normal. Vítimas podem, na verdade, ser acostumadas tanto ao abuso e ao controle que acabam mais confortáveis nisso, em vez de buscar algo saudável. Muitas vezes elas procuram outras pessoas controladoras. Elas entram em relacionamentos doentios e até perigosos porque isso é o familiar. É por isso que fazer um inventário pessoal é absolutamente vital. Precisamos olhar longa e profundamente para nós mesmos e fazer a pergunta: eu estou tomando decisões hoje baseadas na programação doentia da minha infância? Ou eu estou tomando decisões baseadas no meu medo do desconhecido? Se você está em apuros, você consegue fazer isso. Você pode sair. Você deve e pode tomar a decisão de salvar a si mesmo e seus filhos. O momento de agir é agora. Nós havíamos desenvolvido diferentes maneiras de lidar com a dor do passado. Nós fugíamos, como muitos fazem, para TV, filmes, videogames, música, esportes e por aí vai. O problema é que o alívio era apenas temporário. Quando a distração acabava, voltávamos exatamente ao ponto anterior nos pensamentos e comportamentos errados. Nada nunca era consertado. Estávamos apenas sobrevivendo e, sinceramente, nem muito bem. Porém, quando cheguei à minha nova escola, e no espírito de me reinventar completamente, eu comecei a procurar uma nova válvula de escape. Larguei os esportes e decidi pelo teatro. A turma estava cheia, então eu precisei pedir ao professor para eu entrar na aula. E conversamos um pouco. Ele disse, sabe, eu gosto de você, Chris. Eu usava o nome Chris, eu não era muito fã do meu nome completo, Christian. Ele disse, eu deixo você entrar na minha turma com uma condição. Você precisa fazer audição para o meu próximo musical. Ok, ali mesmo eu tomei uma decisão que faria bem para minha vida. Por dentro, porém, eu ouvia, ah, claro, você é um fracassado. Não pode estar num show, ninguém quer te ver ou te ouvir. Mesmo assim, eu estendi a mão e disse, fechado. E então ele disse, e as audições começam hoje. Com um sorrisinho no rosto, eu disse, ok, então eu vou para a audição e eu estou lá em cima no palco, pronto para cantar uma música que eu nunca tinha ouvido. E não foi muito bom. Eu estou lá em cima e chega a minha vez de começar a cantar. E eu começo a cantar e eles dizem, isso não está certo. Aí então a regente do coral começa, ok, Cassie, cante com o Christian. E ela, lá, 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 lá. E eu, lá, 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 lá. Não, com sua própria voz, filho. Eu não sei, eu só copio. Como assim minha própria voz? E então ela, Senhor Teves, maestro da banda, sobe lá e cante. Então ele, lilirarari, e deu, lirilarari. Não, na sua voz, filho. E eu disse, eu não sei qual é a minha própria voz. E então
Eu fiz a minha leitura na audição e eles me colocaram em um dos papéis principais do musical. Disseram, se ele cantar soprano e baixo com a gente, então estamos bem. Então eu acabei encontrando uma forma de escapismo. Gente, eu tinha sido tão espancado e abatido que eu encontrei uma nova maneira de escapar da fita quebrada que rodava na minha mente. E eu comecei a escapar através dos personagens. O problema é que isso nunca consertava nada, porque quando você não é aquele personagem, você volta ao seu próprio programa, certo? Era tipo, interrompemos esse programa só por um tempinho, enquanto eu era aqueles personagens. E eu mergulhei fundo numa amizade com esse novo professor. Na verdade, nem ele sabia, nem eu, mas ele começaria a se tornar uma espécie de pai substituto para mim. Ele foi o primeiro homem na minha vida que realmente não me fez mal, mas ele se interessou por mim e me desafiou. Não sei. Havia uma energia em você que permeava todo o grupo. E havia crianças que eu acho que ficavam um pouco intimidadas por você. E não era porque você era intimidante. Era porque você era talentoso. E isso era óbvio. Você se tornou um pai substituto para mim. Se tornou uma pessoa muito especial na minha vida. E, eventualmente, eu até comecei a te chamar de pai. E você acabou me chamando de filho quando percebeu que não era só uma frasezinha bonita. A coisa do pai era um termo carinhoso maravilhoso. E claro, como não tenho filhos, era ótimo. E quem poderia pedir um filho melhor? Ah, obrigado. Eu te chamava de filho. Era meu jeito de me aproximar, Christian. E eu amava sua mãe. Era como se houvesse uma espécie de sentimento de simpatia que estava acontecendo entre nós. E você era tão ávido por conhecimento que era um prazer. Nem sempre conversávamos sobre teatro, eu sei disso, mas também não conversávamos sobre política, eu sei disso nem também. sobre isso também. Eu sei que conversávamos muito sobre conquistas, sobre como você estava indo bem nas aulas, se estava mantendo suas notas. E então, quando você começou a ter sucesso e deixou sua mãe orgulhosa, foi aí que a relação pai e filho começou. Eu estava na Austrália no ano passado. E eu tinha uma turnê por 4 cidades que estávamos fazendo. E eu estava falando e cantando e dando algumas palestras. E não estava no itinerário. Foi um momento improvisado depois que eu fui a uma igreja e eles disseram: você poderia falar amanhã de manhã no nosso Morning Maná que nós vamos ter? E eu disse: claro, sem problemas. E enquanto eu estava lá sentado, eu percebi que comecei a falar com aquelas pessoas e muitos deles eram educadores. E então eu estava dando o meu testemunho e enquanto eu dava o meu testemunho, eu percebi que foi um educador que realmente me acolheu, que teve um interesse especial em mim. E eu posso dizer que isso mudou a minha vida. É profundamente importante, especialmente para os jovens, ter alguém em suas vidas em quem possam confiar e a quem possam admirar, ainda mais para aqueles que foram vitimizados. Nessa altura da minha história, eu tinha tomado uma decisão concreta de seguir em frente com a minha vida. Claro, eu não tinha descoberto tudo, mas ao fazer isso, algo muito poderoso aconteceu. Isso abriu os meus olhos para novas possibilidades. Claro que era assustador, mas eu não queria que o meu passado fosse igual ou estragasse o meu futuro. Sabe, me parte o coração quando adultos vêm até mim e dizem: o que aconteceu na minha infância me mudou para sempre. Em outras palavras, o meu passado fez de mim o fracasso que eu sou hoje. É por isso que eu nunca vou conseguir. Ou, o meu passado me tornou a pessoa raivosa que eu sou hoje e você não pode me culpar pelo meu mau comportamento. Ou eu nunca vou ter um relacionamento próximo porque eu não posso confiar em ninguém. Não, apenas se permitirmos. É muito importante, amigos, que vocês ouçam o que eu estou prestes a dizer. Isso pode realmente mudar sua vida.
Nós não somos um composto ou um produto de todas as experiências que tivemos. Somos um composto do que fazemos com essas experiências. Isso é bastante profundo. Por exemplo, algumas pessoas dizem, depois de serem abusadas por um dos pais, eu nunca vou abusar do meu filho, eu serei um cônjuge incrível, eu vou proteger minha família. Essa é uma resposta saudável de um vencedor, uma nova visão, um novo futuro. Não é o que aconteceu, mas como respondemos ao que aconteceu. Infelizmente, algumas pessoas continuam sendo vitimizadas hoje pelo abuso do passado. Elas se negam às alegrias do casamento ou até de ter filhos. Essa é uma resposta doentia de vítima e um futuro de solidão. Então, o que realmente acontece aqui é que continuamos mantendo o passado vivo e arruinamos a nossa vida presente e a nossa vida futura pela nossa má escolha de permanecer vítima. Agora, isso pode ser difícil para você ouvir isso, mas eu digo com todo o amor por você. Continuar sendo vítima é voluntário. Eu não consigo superar isso. Espere! Cuidado, a palavra de Deus diz outra coisa. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bem, não podemos mudar o que aconteceu conosco, mas podemos mudar como reagimos a isso. Essa é a verdade, e isso é boa notícia para mim. Veja, Deus nos dará poder para nos tornarmos mais do que vencedores. João 10:10 promete, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu estava aprendendo a começar a cantar, e lá estavam os professores de dança, e eles estavam me ensinando a dançar, e eventualmente eu decidi, eu vou fazer diferentes aulas de dança. Então eu comecei a estudar jazz, sapateado, balé, e eu estava simplesmente curtindo. A minha criatividade estava borbulhando em mim, e para mim, atuar era muito natural. Sabe por quê? Eu tinha sido um ator minha vida inteira. Não perca esse ponto. Na verdade, muitos dos melhores atores do planeta, seja no cinema ou no teatro, têm passados bem trágicos. Temos muito conteúdo emocional do qual podemos puxar. As pessoas começaram a fazer isso, começaram a me dar tapinha nas costas. Começamos a receber aplausos de pé, começamos a sair nos jornais, minha foto sendo tirada para as notícias. Eu entrava em um teatro cívico, depois num teatro profissional, e tudo estava indo muito bem, mas o problema era que aquilo alimentava o meu ego de um jeito que não era saudável e não resolvia nada. Então eu fui de ter praticamente zero autoimagem, se é que você me entende, para ter uma que também não era saudável, ao ponto de meu ego chegar na sala muito antes de mim. Alô, vocês são privilegiados por eu estar aqui. Eu era bom no que fazia e eu ia deixar todo mundo saber disso, talvez não com minhas palavras, mas com minha presença e minhas ações. E isso não é saudável. Isso não arrumou nada. Só apertou o botão de pausa no cara emocionalmente quebrado que eu era. A minha mãe também estava trabalhando para deixar o passado ir embora. Ela conheceu um novo homem. Obviamente, eu estava preocupado. Ela não tinha escolhido bem 2 vezes antes, mas ele era diferente. Ele era o treinador júnior de racquetball dos meus 2 irmãos e a minha mãe virou a mãe do time. Eventualmente se tornaram um casal, mas não faziam ideia dos problemas que enfrentariam juntos como casal. Meus irmãos estavam quebrados. Eles escolheram seguir os passos do nosso pai. Eles não sabiam o que fazer depois que escapamos. Eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade. Foi uma experiência totalmente nova para nós. Passamos do punho de ferro para toda a liberdade do mundo. E minha mãe trabalhava até às 5, 6 da tarde, tentando pagar todas as contas e fazer sua parte. E eu ficava sozinho em casa. Ia para um campus onde podia simplesmente sair andando. Não precisava estar lá. Sim, eu deveria estar lá, mas não precisava estar lá. E a partir daí, me envolvi com o grupo errado de caras, um grupo de amigos que me apresentou às drogas. Quantos anos você tinha agora? 14 anos. E como começou? E para onde você foi? Bem, tudo começou casualmente, usando cocaína nos fins de semana com esses caras em festas.
Eles eram mais velhos do que eu, eram juniores e sêniores, e eu era calouro. Isso me levou de usar casualmente nos fins de semana, como eu disse, a usar algumas vezes por semana durante a semana. Eu estava faltando às aulas do meu primeiro ano ao segundo ano. Eu ia às aulas provavelmente metade do tempo. Sério? Eu sabia que você matava aula, mas não sabia que era. Sim, é muito ruim. E a partir daí fui apresentado a algumas metanfetaminas. Em que momento você começou com anfetaminas? Eu tinha 16 anos. Então foi quando você estava no segundo ano? Eu deveria estar no segundo ano, mas não estava indo à escola naquela época. De jeito nenhum. Eu basicamente fingia sair de casa como se fosse para a escola, mas na verdade tudo o que fazia era encontrar alguns amigos na escola e íamos para a casa de um deles para fazer uma festa, já que os pais deles estavam no trabalho. E era assim todos os dias, dia após dia. O que você estava pensando? Ou você não... Por que você estava usando drogas? Ou o que estava acontecendo? Nunca me perguntei isso, porque quando as consumia, ignorava tudo e qualquer coisa que fosse importante para mim. E por que isso? O que você acha? Hoje sei que é porque acho que a droga é uma das ferramentas do diabo. Você acha que as drogas são ferramentas do diabo? Eu concordo totalmente. Mas na época, ela me colocava em um lugar em que eu ignorava e esquecia tudo o que tinha acontecido no meu passado. E me fazia não me importar. Eu não me importava nem um pouco com o que estava acontecendo. Fumei meu primeiro baseado na sexta série. Sério? Então, quantos anos você teria? Eu tinha 12 anos. E mesmo naquela época da minha vida, eu ainda estava começando a me meter em encrencas na escola e coisas assim. Tinha dificuldade com a autoridade. Todos nós tínhamos. Era tudo que tínhamos. Sempre alguém mandando em nós. Certo, e eu lembro que, a partir da sexta série, ninguém ia me dizer o que fazer. No sétimo ano, eu já fumava maconha regularmente. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, comecei a sair com alunos do segundo e terceiro anos. Saía com eles sabendo que meu objetivo era não ir à escola e comecei a cheirar cocaína. Todas as funcionárias da secretaria de falta sabiam meu primeiro nome e todo mundo sabia quem eu era porque estavam sempre me procurando. Então, fui expulso da Tokai e enviado para Liberty High School. Então, em vez de ir à escola por 7 ou 8 horas por dia, eu ia para Liberty, começando as aulas às 10h30 da manhã e saindo às 14h30. Muito tempo livre. Então, eu ficava na escola apenas por algumas horas. E a Liberty é uma escola de continuação. Estão tendo problemas. É onde ficam todos os alunos que têm problemas. É uma mistura de problemas. É um caldeirão, sabe? E foi por isso que eu comecei a usar metanfetamina quando estava na Liberty High School. As coisas não foram tão perfeitas quanto esperávamos depois que vocês se casaram. Bem, sabe, é normal quando você está namorando uma mulher e um dos passeios que você faz é visitar mais novo no centro de detenção juvenil. Ah, sim. Porque era lá que Brandon estava. E eu não podia entrar para vê-lo, embora eu ache que ele quisesse que eu fosse. Porque eu e sua mãe estávamos começando a namorar. Eu nem sempre estava lá, mas, de vez em quando, havia algum sinal favorável. Minha mãe casa de novo. E, na verdade, ela encontra um bom homem. Graças a Deus. Dizemos que a terceira vez foi a da sorte. Ele era um bom homem, criado em um lar cristão, um jovem cristão. Ele tinha uns 32 anos, eu acho, quando a minha mãe se casou com ele. Ele se tornou um pai instantâneo de 3 adolescentes. Isso é ser homem. Eu tinha certeza de que ele era doido. Mas ele se apaixonou por minha mãe. Mal sabia ele que meus 2 irmãos iriam testar ele e o casamento deles a profundidades que eles nunca imaginaram. Vimos isso com o Brandon logo no início. Vimos mesmo porque, pouco tempo depois de nos casarmos, tive de colocar o Brandon em reabilitação.
Então, começou um ciclo diferente. Um ciclo diferente. Eu estava segura, eles poderiam estar seguros, mas não escolheram estar. É. Eles não tinham as ferramentas, nenhum de nós tinha. Todos nós tentando descobrir a vida agora. Nós temos um lar, estamos seguros, temos um bom homem que nos acolheu, eu tenho um bom emprego, ele tem um bom emprego. Você pode ter praticamente tudo o que quiser, um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Mas os demônios do passado estavam gritando na cabeça deles e na minha também. Então, passei do ensino médio usando drogas e roubando um pouco aqui e ali, invadindo lugares ou o que fosse para conseguir algo que eu pudesse vender ou trocar por drogas. E depois, na minha vida adulta, passei a roubar pessoas. O que significa que uma pessoa me devia dinheiro por drogas, então chutávamos a porta dela, apontávamos uma arma, saqueávamos a casa, pegávamos as coisas e ficávamos totalmente chapados de drogas. O tempo todo, metanfetamina. Você não fazia isso em sã consciência. Quer dizer, vamos lá, é loucura. As drogas me dominaram. E eu cheguei ao ponto de... Qual a sua idade nessa altura? 19, 20. Como mãe, você quer o melhor para seus filhos. Você sabe que, como pai ou padrasto, você precisa ter compaixão. E eu casei e vi algo nessa mulher. E vi essa pessoa. E você sabe que os filhos são uma extensão dela. Eu posso não gostar do que eles fazem e do que não fizeram em suas vidas, mas eles são uma extensão da pessoa que eu amo. E, com o tempo, aquilo que você viu na pessoa que ama vai aparecer neles. A pessoa que você ama vai se manifestar neles. Por que você tá com lágrima nos olhos? Eu nunca escutei isso antes. Eu te amo. Eu te amo. Os 3 meninos são parte de você. E eu não posso te amar sem amá-los. Que lindo. Meus irmãos estavam fugindo das suas emoções e de toda a dor de um jeito doentio. Nessa altura da vida deles, eu já estava na faculdade estudando comunicação. Na verdade, eu me interessei por TV e produção de vídeo e comecei a trabalhar numa empresa de TV a cabo e eu queria aprender a fazer televisão. Então me envolvi e comecei como operador de fita, depois virei cameraman, depois diretor e comecei a crescer no que eu pensei que faria pelo resto da minha vida, produção de mídia. Mal sabia eu que Deus começaria um ministério para mim anos depois em produção de mídia. Louvado seja o Senhor.